aqui a palavra, eu queria chamar o Márcio e a família, por favor, sobe aqui, quero apresentar os irmãos preciosos, são lá da Igreja Videira de Pirapora, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para eles, sobe aqui, vamos orar por você. Quando você toda semana oferta o seu real missionário, é para esse tipo de obra. Nós estamos com uma obra lá iniciando, né, Márcio? Estamos com uma célula, mas uma célula que já está virando uma congregação. Nós vamos começar lá o cursão. Já começou, né? E nós precisamos desse cursão funcionando. Já teve 2 aulas, para quê? Para ter mais líderes e consequentemente mais células, e daqui a pouco um prédio como esse, culto lá, e muita gente sendo salva lá em Pirapora. Quantos aqui conhecem alguma pessoa em Pirapora? Levanta a sua mão. Familiar, amigo, conhecido, olha aí. Então nós temos igreja lá em Pirapora. Antes desse irmão ir embora, não deixe ele ir embora sem você passar um nome e um telefone para ele, do seu amigo, do seu conhecido. Vá lá. Quero convidar os irmãos a ficar de pé só mais essa vez, para nós orarmos ao Senhor, agradecendo por essa família bendita que está lá à frente dessa obra, que vai crescer e prosperar bastante. Erga suas mãos para cá, profetiza sobre essa igreja, sobre essa família. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti pela vida do Márcio, pela sua família, Pai, pela videira ali na cidade de Pirapora. Pai, nós cremos em uma grande igreja. É da vontade do Senhor que aquela cidade seja conquistada pelo Senhor. Pai, que a palavra do Teu Evangelho, a graça do Senhor, possa libertar aqueles que estão presos no pecado, aqueles que estão presos na religião. Pai, no nome de Jesus, que vidas e mais vidas, dezenas, centenas, milhares, sejam salvas através dessa família e dessa obra naquela cidade, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Obrigado, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, graças a Deus eu estou com perguntas que estão se acumulando, mas como às vezes nós temos esse culto como o de hoje, que você tem que dar vários avisos, explicar coisas que não são rotineiras, como da estrutura que nós estamos aqui, eu não vou responder nenhuma pergunta hoje para não tomar o tempo da palavra, porque eu vou ter aqui 45 minutos a partir de agora para poder ministrar a palavra, e essa é a nossa ênfase principal, amém? E aí eu acredito que depois dessa palavra de hoje também você vai ter muito mais dúvidas para perguntar, e eu te aconselho, pergunte, sempre pergunte. Perguntar não é desconfiar, perguntar não é querer colocar o seu líder ou o seu pastor contra a parede, não é você está fazendo um bem para si mesmo e para aquela pessoa que você está fazendo a pergunta, porque é ótimo responder pergunta, nos treina, e é melhor ainda quando a gente não sabe, porque aí você aprende, você vai pesquisar, você vai orar, você vai buscar, e Deus vai dar uma resposta, amém? Então não guarde a sua dúvida com você, faça a pergunta para que você possa ser ainda mais favorecido. Com quem sou eu? Nós estamos em uma série de perguntas, que vão ser 6 cultos, e cada um deles é uma pergunta, e essa pergunta de hoje é: quem sou eu? Às vezes a gente não para fazer essa pergunta para nós mesmos, mas identidade é o que te define, e se tem algo que o diabo trabalha intensamente é na identidade. Aonde o diabo tem atacado muito nesses dias? Identidade. Ideologia de gênero é o que? Identidade. É mexer na identidade mais básica do ser humano, que diz respeito à sua sexualidade, que é o que? Espera lá, a Bíblia é clara em Gênesis quando fala que Deus criou o homem, e diz: homem e mulher os criou, mais nada, ponto, só isso. Então aquele que Deus fez homem é homem, e nada nem ninguém deveria mudar isso. Tem coisas que fazem parte da soberania de Deus. Nós vivemos uma democracia, mas às vezes essa coisa de democracia entra dentro de nós de uma maneira que não deveria. Por exemplo, Deus não trabalha com democracia. Deus tem coisas que Ele faz
que ele não consulta ninguém, nem tem que consultar, que ele não pergunta, que ele faz de acordo com a vontade dele. Por exemplo, você escolheu ser homem ou ser mulher? Não, e nem escolhe, segundo a Bíblia não. Mas aí o que o diabo diz? Não, escolhe sim, porque você pode escolher o que você é. Não significa que você nasceu com um órgão genital masculino que você é homem. Ora, como não? As diferenças são muito claras. A Bíblia diz que é homem e mulher. Não, pode ser os dois, pode ser o que você achar melhor. Pastor, mas isso é coisa nova agora, né? Não, não se engane, o diabo não tem pressa de fazer as coisas, ele faz as coisas de maneira gradativa. Vou te dar um exemplo. Carícias, por exemplo, homossexuais. Alguns anos atrás, há cerca de 30, 40 anos atrás, um beijo entre um homem e uma mulher na televisão foi considerado um escândalo e um completo absurdo, mas foi feito, e aí quebrou-se um paradigma, e aí a partir daí virou algo completamente normal. Não só isso, cenas muito piores. Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque nós temos ceia e as crianças estão todas aqui, inclusive eu aconselho que mantenha aí perto de você. E aí isso ficou normal. Aí até pouco tempo atrás, uns 3 anos atrás talvez, já tinha tido muitas insinuações na TV de relações homossexuais, mas nada explícito. Mas agora já tem. E pasme, quando eu e você vemos isso na televisão, já não é tão mais chocante assim, mas na primeira vez foi. Por que já não é mais tão chocante assim? Porque é assim que o diabo faz. Ele vai colocando, ele vai inserindo, e a sociedade vai apoiando, e a mídia vai apoiando, para que aquele conceito se torne algo completamente normal. Não tem nada demais, isso é comum. Se você não gosta, não faça, não veja, mas isso é comum. Existe. A televisão só está mostrando o que já existe. Será que a televisão está mostrando o que já existe? Ou ela está criando e propagando o que antes não existia? É algo que nós devemos pensar. Mas questionamento em relação ao gênero, por exemplo. Olha para cá, não se distrai. O que acontece? Isso é desde o tempo em que começou-se a usar, por exemplo, roupas unissex. Pastor, mas isso é pecado? A questão não é se é pecado ou não é. Nós não vivemos pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A questão é você perceber como o diabo vai sutilmente agindo. Ora, se a roupa é unissex, então o homem pode usar e a mulher também. Então o que começa a fazer? A tirar diferenças entre homem e mulher, até chegar-se ao ponto que nós estamos hoje, de dizer, não, você nasceu homem, mas você se sente mais mulher. Qual é o problema? A sua identidade social não tem nada a ver com a sua identidade natural, biológica, não tem nada a ver. Você nasceu com uma identidade biológica, mas você pode ter uma outra identidade social. Espera lá, ok, isso é o que o mundo está dizendo, mas é isso que a palavra diz? Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que o Senhor fez, Ele determinou, Ele fez assim. Isso faz parte da soberania de Deus. Seu pai e sua mãe, eu te pergunto, você escolheu sim ou não? Não. Você foi colocado ali naquela família, você foi inserido ali naquela família, foi Deus que determinou. Agora, o que a Bíblia nos dá a clareza e a certeza? De que Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então a família que você nasceu é a melhor de Deus para você, o sexo que você nasceu é o melhor de Deus para você. Mas o que o mundo diz? Não, nós podemos melhorar isso, nós podemos mudar isso. Nesses dias muitos irmãos têm feito, por exemplo, perguntas a respeito de política. Pastor, mas crente tem sempre que votar em candidatos, por exemplo, de direita? Eu não posso votar em um candidato de esquerda? Às vezes o conceito de direita e esquerda já está muito assim, queimado.
já está muito batido para nós. Vou te ensinar a pensar de uma maneira diferente, talvez te dá mais clareza. Direita e esquerda é a mesma coisa que conservador e progressista. É a mesma coisa, mas essas duas expressões te dão mais clareza. Depende da maneira como você vive. No que diz respeito à estrutura, no que diz respeito à cidade, ao país, a obras, é ótimo que se seja progressista. Mas no que diz respeito a valores morais, nós temos um fundamento, que é esse aqui. E em relação a isso aqui, você precisa ser extremamente conservador. A Bíblia diz que não deve-se nem acrescentar um tio ou um T, nem pôr, nem tirar, e mexer em nada daquilo. Mas o que o mundo faz constantemente? Deus criou homem e mulher, Ele criou, Ele determinou. Não, mas vamos avançar um pouco, eu posso escolher. Não pode. Aí é querer ser progressista com isso aqui, ó. Em relação a valores e padrões morais e éticos, você é fundamentalista. Só que já viu quando você ouve essa palavra hoje, você já associa com terrorismo, não associa? Eu associo. Fala assim, o fulano de tal é fundamentalista. Você pensa, vai matar todo mundo aqui dentro, vai estourar uma bomba aqui dentro. Por quê? É o que a mídia faz. A mídia coloca como se fosse algo ruim. Mas veja, você é fundamentalista, você é radical e você deve ser extremista. Com o quê? Em relação ao seu fundamento, a palavra. Mas tudo isso é o que você ouve todos os dias no jornal em relação aos muçulmanos, que em boa parte são terroristas, não é a maioria, mas em boa parte terroristas são muçulmanos. E você ouve o grupo radical islâmico, o grupo extremista tal, o grupo fundamentalista tal. Pastor, eu não sou isso aí não, eles estão sendo para o mal, mas eu e você somos para isso aqui, ó, para a palavra. Para a palavra você tem que ser fundamentalista. Seu fundamento de vida é isso aqui. Você tem que ser radical. Eu não aceito o que está fora disso aqui, é isso aqui. E eu tenho que ser extremista, que é o quê? Se está falando aqui que morto pode ressuscitar, eu creio que morto pode ressuscitar. Mas você é muito extremista, sou, porque está escrito aqui. Se ela diz que eu sou um com Cristo, que eu sou nesse mundo tal qual Ele é, eu creio que eu sou nesse mundo tal qual Ele é. E eu vou me apropriar de todas as verdades, amém? Amém. Tem mais alguém aí que é extremista aqui comigo? Aleluia! Isso fala de quê? Identidade. O que o diabo tem atacado nesses dias? O tempo todo, identidade. Você pega a sua identidade, o que está lá nela? Seu nome, tem a sua filiação, tem o lugar que você nasceu, tem a data do seu nascimento, consequentemente tem a sua idade. São as informações básicas em relação a você, mas que definem você para alguém que você não conhece. Olha o que a Bíblia diz, abra sua Bíblia aí, lá em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 46. A Bíblia diz: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Esse versículo é um princípio, que é o quê? Que o natural reflete o espiritual. O espiritual é, de certa maneira, um espelho daquilo que é no natural. Então, se a sua identidade natural é importante, a espiritual é ainda muito mais. Então, existem coisas também que te definem no mundo espiritual, assim como existe no mundo natural. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Nós cantamos isso aqui. Ou eu sou quem tu dizes que sou. Tá bom, mas quem ele diz que você é? Você sabe? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Maravilha, ótimo. Mas o que ela diz que você é? Você sabe? O que ela fala ao seu respeito? Ela fala que eu sou vitorioso. Ela fala que eu sou vencedor. É verdade, fala. Mas muito genérico você falar dessa maneira. Acho que você não está sabendo exatamente. Porque para tudo isso tem um ponto principal. Tem um ponto de partida. E é disso que nós queremos falar nessa manhã. Eu quero colocar alguns princípios aqui.
e questionar algumas coisas que às vezes são colocadas como verdades absolutas na nossa vida e no nosso meio, mas não são. Por exemplo, vou te falar um: todo mundo é filho de Deus. Quem diz? Todo mundo fala isso, é senso comum, mas quem diz que todo mundo é filho de Deus? Ok, aonde está escrito isso? Não, Deus fez todas as pessoas, é verdade, vamos ver isso na Bíblia. Gênesis capítulo 1 e verso 26. O Senhor vai dar um galardão fácil aqui para alguém. A Bíblia fala que quem trouxer pelo menos um copo d'água fria a um dos servos do Senhor será recompensado. Tá fácil, eu estou precisando de uma água aqui. Quem puder trazer, esse é o galardão mais tranquilo da sua vida, aleluia. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Bom, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então talvez eu possa concluir: logo, todo mundo é filho de Deus, correto? Não. Deus fez a todos nós imagem e semelhança dele. O que isso significa? Que todos nós somos criaturas de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas eu vou te dar um ponto importante aqui. Se você estiver anotando, se bem que tem aí na sua revista também, é importante. Nem todo mundo é filho de Deus. Então tem muita coisa e muita promessa que você vai ver na Bíblia que não é para todo mundo, que é para quem é filho. Mas volta a pergunta da palavra para você: quem você é? Você é filho? Eu não sei se você é, eu sei que eu sou. E você pode dizer ao seu respeito que a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, em relação a mim, obrigado, Maria. Em relação a mim, eu sei que eu sou filho de Deus. Em relação a você, eu não sei. É você que tem que saber. Amém? Vamos avançar aqui na Bíblia, que nós temos que ver na Bíblia. A minha, a sua opinião pode não ser verdadeira e pode não interessar. Evangelho de João, capítulo 1 e verso 12. É importante que você abra. Abra lá. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha, peraí. Então João está dizendo que existe um grupo de pessoas que recebeu a Cristo e consequentemente o poder de ser feito filho de Deus. Então significa que antes disso não era. Porque se eu fui feito algo, é porque eu não era. Os irmãos concordam? Então se a Bíblia diz que quem crê no Senhor, quem o recebe, recebe também o poder de ser feito filho, é porque antes não era filho. Então antes era o quê? Fala assim, criatura. Segue o verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então tem um grupo de pessoas, é o seguinte: nasceu lá, criancinha, nasceu da carne e nasceu do sangue, é uma pessoa natural. É filho de Deus, sim ou não? Hã? Hein? Sim ou não? Fala? Não. É o quê? É criatura de Deus. A partir de quando vai se tornar filho de Deus? A partir de quando crer no Senhor Jesus e o receber como único e suficiente Salvador. Aí a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, Romanos capítulo 6, diz que você é sepultado com Cristo e ressurge para uma vida nova, em novidade de vida. Jesus ensinou para Nicodemos: importa o homem nascer de novo.
E aí Nicodemos falou: mas como? Eu sendo velho, vou entrar de volta no ventre da minha mãe e sair de lá? Ele falou: não, isso aí é um homem natural, isso aí já aconteceu. O que tem que acontecer com você é o nascimento do Espírito, é nascer da água e do Espírito. Do Espírito é você receber, da água é você testemunhar e se batizar. Quando nós fazemos isso, a Bíblia nos assegura que nós somos filhos de Deus. Uau, isso é poderoso, porque você ser filho de Deus implica em muitas coisas que às vezes nós não paramos para pensar. Eu te pergunto, você é desse grupo? Quem é aí? Amém? Você é desse grupo? Então diga amém. Amém. Aleluia. Então você é filho de Deus. Ora, quem sou eu? Você já tem uma resposta para dar: eu sou filho de Deus. Talvez a pessoa do outro lado pode falar: ah, mas eu também sou. Será? Será que ele tem essa clareza que a palavra dá? Será que ele acha que é filho só porque Deus fez ele? Ou ele entende o que é ser filho de Deus? Então, segundo ponto importante: quem recebe a Jesus se torna filho. Então, como que eu vou me tornar filho? Ou quem é filho? Como que eu sei que eu sou filho? Romanos capítulo 10, o verso 9, abra sua Bíblia lá. Diz assim a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação do inferno, que a Bíblia diz que todos nós, por conta do pecado de Adão lá no jardim, que nós lemos agora há pouco, nascemos já condenados. O salário do pecado é a morte. Então nós nascemos condenados ao inferno. O que muda isso? É você sair da base de Adão e do conhecimento do bem e do mal e passar para a base de Cristo, para a base da árvore da vida. Isso muda o seu destino. Mas não é só isso. Isso seria ótimo, mas ainda seria pouco. O que é glorioso é que quando nós vivemos uma vida em Cristo, nós somos salvos da condenação do inferno, mas nós somos salvos deste mundo caído. Porque a vida aqui não é boa para todos, mas ela pode ser extraordinária para você. Você pode viver dias bons e felizes, porque a Bíblia diz que eu e você podemos reinar em vida. Você pode ter uma vida aqui nessa terra como é a vida lá no céu. Não é assim a oração do Pai Nosso? Para que seja feita a vontade de Deus na terra como é feita no céu. Aonde? Na minha vida em primeiro lugar. Mas quando você olha talvez para a sua vida, ou para a vida de todas as pessoas nessa terra, é feito realmente nessa terra o que é feito no céu? Não. Tem muita injustiça aqui, no céu não tem. Tem muita bagunça aqui, tem muita doença, tem muita violência, tem muito problema. Não tem nada disso no céu. Mas e na minha e na sua vida? Não, na minha e na sua vida não precisa de ter injustiça, não precisa de ter violência, não precisa de ter doença, não precisa de ter sofrimento. Ah, pastor, mas às vezes tem. Por que às vezes tem? Porque às vezes andamos na base errada. É como eu falei na palavra de Ofélia. Talvez você tenha suado muito para conquistar as coisas que você tem. Tem uma maneira muito melhor. Tem uma maneira em que as coisas que você vai ter não são conquistadas do suor do teu rosto, mas são dadas do céu para você. Eu posso testemunhar isso para vocês. Recentemente nós trocamos de carro, estamos com esse carro que nós estamos hoje, e eu fiquei, acho que 10 anos, 11 anos, com um outro carro, e já estava assim, bem ruimzinho, mas eu não conseguia trocar de jeito nenhum, não tinha jeito de resolver, estava com uma pendência no banco que eu não conseguia resolver, que eu não tinha dinheiro para resolver, e eu não via a menor perspectiva de trocar de carro, pois eu troquei. E sabe que se for para eu te explicar, eu não consigo te explicar, sabe por quê? Porque eu não fiz esforço nenhum, não teve estratégia humana, não
não teve muito suor, não teve muito pensamento. Deus deu, Deus abriu a porta. Eu consegui resolver o que jamais eu tinha conseguido resolver em anos de tentativa no banco, e não paguei nada. Simplesmente uma pessoa me deu, me ofertou. Aí eu fiquei com o meu carro regularizado e liberado, mas também não valia muita coisa. Aí apareceu uma pessoa que eu nunca vi na vida, pela internet, que queria vender o carro dele em dinheiro, mas eu não sei por conta do que, aceitou pegar o meu antigo, velho, de entrada, sendo que ele não precisava, me passar o dele, e a diferença é eu continuar pagando o consórcio que ele pagava. Você acredita nisso? É coisa que assim, às vezes parente não faz, amigo não faz. Eu nunca vi um cidadão na minha vida. E a entrada que ele precisava, eu paguei para ele, com uma outra oferta que eu recebi de um outro irmão, que era cheque pré-datado de terceiro. Ninguém aceita isso, pois ele aceitou 10 cheques. Ontem ele me procurou e falou: pastor, compensou o último cheque, está tudo ok, pode transferir o carro. Eu falei: aleluia. Então agora está tudo definido, consumado. Mas assim, olha a sucessão de coisas sobrenaturais, coisas incomuns que aconteceram para que eu chegasse até o carro. Qual foi o esforço? Não, testemunho para os irmãos, zero, nenhum. Eu simplesmente um dia senti no meu coração o desejo. Procura aí na internet, olha no OLX, olha nesses lugares. Aí eu olhei e era exatamente esse modelo, era exatamente essa cor, era exatamente desse jeito que eu queria. E aí mandei uma mensagem para o sujeito, se ele aceitaria isso. E o que eu pensei, sinceramente? Eu não aceitaria, ninguém aceitaria um negócio desse. Ele vai falar não. E aí ele falou que queria ver, para a gente encontrar e conversar. E aí assim fizemos. E funcionou. E deu certo. E sabe qual que foi o esforço? Nenhum. Às vezes nós vivemos uma vida cristã pesada, difícil, arrastada, em que você tem que orar muito, você tem que fazer muito, você tem que se esforçar muito. E aí, muitas vezes, não poucas, uma vida cristã muito frustrante, porque apesar de todo o seu esforço, apesar de todo o seu sacrifício, as coisas não acontecem. Por que não acontece? Aí o diabo fala para você: porque Deus é ruim. Ou talvez você não acredita nisso. Aí ele fala: porque você não merece. Não é Deus o problema é você. Você não merece, você não ora o suficiente. Talvez você nem seja crente, porque olha as coisas que você fala, olha as coisas que você faz. É por isso que não acontece. Aí nós vivemos uma vida nos esforçando para merecer coisas de Deus. Avalia a sua oração. Quanto tempo você ora? Nesse tempo que você ora, não significa que... Quantas vezes eu já falei isso? Que besteira. Se você orar muito, Deus faz muito. Se você orar pouco, Deus faz pouco. Então Deus é seu funcionário, não é Deus. Ele faz de acordo com o que você mandar. Não funciona dessa maneira. Ah, pastor, então não tem que orar? Não, você tem que orar. Mas outra coisa, a sua oração é o quê? Porque a minha, até pouco tempo atrás, era só pedir coisas para Deus, o tempo inteiro. E aí, na grande maioria das vezes, eu sou honesto com os irmãos, eu não recebia nada. Por que será? Isso é o que nós vamos pregar, sem ser no próximo domingo, acho que no outro, ou no outro, não sei, mas está aí no meio. Por que as minhas orações não são respondidas? Muitas vezes é porque você está pedindo coisa que você já tem. Não faz sentido você pedir. Mas você sabe o que você já tem? Lembra que nós estamos envolvidos em uma obra que já foi consumada? Pastor, o que eu vou orar então? Se tem alguma coisa que nós poderíamos pedir para o Senhor em oração, é o que Paulo pedia: espírito de sabedoria e revelação. Você não vê Paulo pedindo mais nada, é só isso que ele pedia. E ele foi o sujeito que mais entendeu, que mais teve revelação do Evangelho, que mais teve revelação da graça, e
que escreveu a maior parte da Bíblia que está aí com você. O Novo Testamento que nós temos hoje, a maioria absoluta e esmagadora foi de Paulo, que nunca andou fisicamente com Cristo. Os outros andaram 3 anos e meio, mas olha como que nós estamos envolvidos em algo sobrenatural. Se fosse natural, quem seriam os maiores? Ou quem seria o que deixaria mais ensinamentos para nós? Ora, ou Pedro, ou Tiago, ou João. Mas, exceto por João, que tem aí as epístolas, tem o Evangelho, tem o Apocalipse, Pedro e Tiago, pouca coisa, pela representatividade nos Evangelhos. Aí vem um tal de Paulo, que era perseguidor da igreja, que quando você vê Estevão morrendo lá no livro de Atos, as roupas de Estevão caem nos pés de Paulo. Paulo está lá, matando Estevão, tacando pedra em Estevão. No primeiro mártir da igreja, Paulo estava lá. Ele fala, as roupas de Estevão foram deixadas nos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo de Tarso. É Paulo. É o tal apóstolo Paulo depois. Aí o sujeito que era assassino de crente, que não andou com Jesus, tem a maior revelação. E é o que é mais usado. E ele mesmo chega ao ponto de dizer, trabalhei mais do que todos os outros. Mas ele reconhece, mas não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Pela graça que eu fiz tudo isso. Não foi pelo esforço, não foi pelo merecimento, não foi pela suposta intelectualidade dele, que era, na verdade, realmente culto intelectual, mas não foi por isso, até porque o testemunho da pregação de Paulo era o pior possível. As pessoas gostavam de ouvir Apolo. Apolo era eloquente, era poderoso em palavras, diz a Bíblia, mas só fala isso dele também, depois não fala mais nada, sumiu, foi irrelevante. Agora, a respeito de Paulo, fala que a palavra era fraca, que a presença era desprezível. Paulo, os estudiosos falam que era feio demais, era baixinho, careca, narigudo e provavelmente um grave problema na visão, que muitos creem que era o tal espinho na carne dele, porque orava, o morto levantava, orava, os outros eram curados, mas ele mesmo tinha um problema que não resolvia. Enfim, por que eu estou falando isso para você? Porque esse homem tinha clareza da identidade dele. Por que ele fez todas essas coisas? Você acha que o diabo não acusava? Você acha que não vinha de dia e de noite? Essa é a função dele, o acusador. Esse é o nome dele. Satanás é Ra-Satã, o acusador. Como ele faz conosco, é claro. Mas Paulo tinha clareza. Eu estou em Cristo. E um terceiro ponto poderoso que está aí na sua revista: quem é filho está em Cristo e se torna como Ele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Presta atenção, tem coisas que a gente lê na Bíblia que a gente não dá a devida importância. Aí você lê, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ok, aleluia, que bênção. Mas presta atenção, a Bíblia está dizendo que você e Cristo são uma pessoa só, são a mesma pessoa. Se você entender isso no Espírito, se você tiver revelação disso, sua vida muda completamente. Porque eu te pergunto, o que falta para Cristo? Nada. Falta provisão para Deus, para Cristo? Não. Falta saúde? Não. Falta alegria? Não. Falta realização? Não. Então não falta para você também. Não, pastor, mas falta para mim. Tem muita coisa que poderia melhorar. Por quê? Porque o que mais falta, e na verdade a única coisa, é revelação. É sabedoria da parte de Deus. Deixa eu te ensinar algo. E você pode fazer um exercício hoje. Você não tem problemas que não sejam falta de sabedoria. Vou te dar um exemplo. Talvez você pode pensar, eu estou com muito problema no meu casamento. Não, você não tem problema no seu casamento. Você tem um problema de falta de sabedoria no casamento. Isso é isso. Se você lidar ou viver
dentro do casamento, com a sabedoria da parte de Deus, você não vai ter problema. Você não tem problema de relacionamento, você tem problema de falta de sabedoria nos relacionamentos. Você não tem problema de dinheiro, você tem problema de falta de sabedoria na vida financeira. É isso. Mas como que eu adquiro isso? Sabedoria não é conhecimento. Você pode ter muito conhecimento e ser tolo. Você pode ter muito pouco conhecimento e ser sábio. Sabedoria é algo que vem de Deus. Sabe aquela palavra que é a palavra de sabedoria? É aquele que às vezes a pessoa vem com uma palavra que é de morte e você transforma em uma palavra de vida. Esses dias nós vivemos isso. Fica aí esse momento político que nós estamos vivendo, discussão a respeito de política. Estava lá em um grupo nosso de pastores. E aí um pastor colocou, usando algo que um candidato falou aí anteriormente, que eleitores de tal pessoa, de tal partido, comia capim, porque era burro e devia pastar, já que votou naquele grupo político. E aí o irmão pastor colocou isso no grupo. Agora então, se deixar de votar no fulano e votar no Beltrano, vai só mudar de Páscoa. E aí alguns pastores ficaram assim: que isso, mas como você fala desse jeito? Você pegou pesado, você entrou na carne. Aí um outro irmão colocou lá no grupo: sim, vamos mudar de Páscoa, porque somos ovelhas do Senhor e Ele vai nos conduzir para pastos verdejantes. Aí os outros irmãos falaram: uau, que palavra de sabedoria. Está vendo? Um entrou com morte, e aí o outro respondeu com o quê? Com vida, com palavra de vida. Amém? Nós somos essas pessoas. O que você precisa orar então? Por espírito de sabedoria e revelação. Quem dá isso? É o Senhor. O Senhor é quem dá isso. Olha para cá, presta atenção. O Senhor já providenciou todas as coisas. 1 João capítulo 4 e verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, presta atenção, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Presta atenção aqui, não é na glória, é nesse mundo. Grande parte dos crentes, se não a maioria, vive uma vida aqui nessa terra com a única esperança e perspectiva de ter alegria, de ser feliz e de ser pleno quando chegar no céu. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. Não faz sentido isso. Ora, se o natural reflete o espiritual, eu te pergunto: você ia criar o seu filho de uma maneira ruim, com uma vida ruim, para que ele experimentasse as adversidades da vida, para que depois, talvez de casar ou de formar, quando ele mudar da sua casa, aí sim ele possa experimentar a felicidade? Não, quem faria isso? Ninguém faria isso. Você quer dar o melhor para o seu filho desde a infância, e vai continuar querendo mesmo depois de casar, e tudo que você puder continuar fazendo para que ele seja feliz, você vai fazer, amém? É assim. Agora, se eu e você, que a Bíblia diz somos maus, fazemos isso com os nossos filhos, você acha que Deus ia fazer diferente? Então raciocina comigo, de acordo com a palavra. Faz sentido o Senhor te alcançar, Ele te salvar, Ele te redimir, para que você tenha 70, 80, 90 anos de uma vida horrível aqui nessa terra, de uma vida penosa, suada, difícil, cansativa, mas para que um dia, lá na glória, junto com o Senhor, aí você vai viver uma vida gloriosa. Não faz sentido. Por quê? Porque o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando? Aqui, nessa terra, agora, não é depois que você morrer, porque senão Deus deveria ter feito melhor. O que Ele deveria fazer? No exato momento, Moisés, que você aceitasse ao Senhor, você morria. Quem você aceitou, está salvo do inferno, vai ter a vida boa no céu, porque quem ficar aqui vai sofrer. Faz sentido para você? Não, não faz sentido. E é isso que esse versículo aqui
do apóstolo João está dizendo, 1 João 4,7, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Presta atenção aqui, a vontade de Deus para mim e para você é que eu e você possamos reinar em vida, amém? Não é só no céu, não é só na glória, mas é em vida. Você precisa de revelação disso, você precisa de pedir ao Senhor para que te dê revelação dessa verdade. Eu não tenho maneira melhor, se eu pudesse de alguma maneira abrir o seu coração, a sua mente, para pegar isso e colocar lá dentro, eu faria. Isso está tão óbvio para mim, tem se tornado tão claro nesses dias, mas ao mesmo tempo é tão negligenciado pela maioria de nós. Nós vivemos o tempo todo com uma expectativa de que lá vai ser bom, e o mundo gera isso em nós. Nós vivemos uma vida natural assim. Quando é criança, o que a criança pensa? Quando eu for grande, vai ser melhor. Aí vai para a escola, mas quando eu for para a faculdade, é que vai ser joia. Aí está na faculdade, não, quando eu começar a minha carreira, é que vai ser bom. Aí está na carreira, não, mas quando eu casar vai ser muito melhor. Aí casa, não, mas quando tem filha que é bom. Aí tem filho, não, mas na verdade o que a gente desfruta é neto. Aí tem neto. Aí aconteceu tudo isso, aí o que ele pensa? Bom mesmo era quando eu era mais novo, eu não tenho força mais para fazer as coisas. Quando eu tinha 18, 20 anos de idade, eu era feliz demais. Era nada! Quando você tinha 18, você queria ter 60 e queria ter neto. Agora que você tem tudo, você quer voltar lá para trás. O que é isso? Isso é o diabo que faz. É sempre a expectativa daquilo que está por vir. Não! Deus é o Deus do hoje. Vive o hoje. Basta cada dia, aproveita aquele dia, vive aquele dia, desfruta hoje do seu domingo, esquece as coisas que é para a segunda, talvez a segunda nem chegue, talvez o Senhor venha nos buscar hoje, quem sabe Ele não volta hoje, nessa manhã, nessa tarde, não tem segunda, e você está desperdiçando o seu domingo por causa da expectativa da segunda. Não, essa não é a vontade de Deus para nós. Você é filho de Deus. Ser filho de Deus já é algo fantástico, mas olha o que a Bíblia testemunha ao seu respeito, em Marcos capítulo 1 e verso 11, a Bíblia diz, então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Os irmãos do louvor podem subir. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Está aqui outra coisa que a gente lê e não dá a devida importância. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo, Deus está dizendo, que você é o filho amado dele, e que em você, Deus Todo-Poderoso, tem o maior prazer que Ele pode ter na existência dele. Espera lá, o maior prazer que o Ser Todo-Poderoso, que Deus, pode ter na vida dele, está onde? Fala assim, em mim. Fala para o irmão que está do seu lado, fala para você. Fala para ele, fala, o prazer de Deus está em você. Mas assim, em mim, eu tenho falha, eu tenho defeito, eu tenho problema. Pois é, mas o Senhor diz que todo o prazer que Ele possa ter na existência dEle, Ele é Deus. Ele sempre existiu, Ele sempre vai existir. Não tem nada que falte a Ele, não tem nada que Ele não tenha acesso. Tendo acesso a tudo, podendo todas as coisas, Ele afirma, o maior prazer que eu tenho mesmo está em você, está na sua vida. Uau! Irmão, para meditar nisso, para orar em cima dessa verdade. Quando o diabo levantar para acusar você, para questionar a sua identidade, Gálatas 2:20 diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ora, se Cristo vive em mim, eu tenho acesso a todas as coisas. É o último ponto aí da sua revista. Quem é filho se torna também herdeiro. Você não é qualquer pessoa. Você já foi criatura, hoje você é filho. Não é só filho, é filho amado. Uma vez que você é filho, é filho amado, você se torna então herdeiro. Eu te pergunto, para ser herdeiro, tem que fazer por merecer? Meu pai está aqui nessa manhã nos visitando. Meu pai e minha mãe
são esses dois que estão à frente aqui, Sua Zemar e a Dona Eliette. Eu tenho que merecer ser herdeiro do meu pai? Não, já sou. Eu sou e ninguém tira isso. Por quê? Simplesmente porque eu sou filho. Se eu comporto bem, ou se eu não comporto, eu sou filho. Eu já tenho acesso. Eu já tenho direito legal a tudo que eles têm, independente do meu comportamento. Deixa eu falar algo para você. Como filho e filho amado de Deus, a Bíblia diz que você se torna herdeiro. Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quem? Diz a Bíblia. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Presta atenção. Tudo o que Deus tem, você tem também. Pode não ter materializado na sua vida, mas presta atenção. A vida cristã é vivida por fé, mas o justo viverá por fé. Essa é a palavra da reforma protestante. É Romanos 1,17. Mas o justo viverá por fé. Foi isso que fez Martinho Lutero falar: peraí, não, mas peraí, não, então está tudo errado. O justo viverá por fé. É pela fé. Ora, se é pela fé não tem indulgência, se é pela fé não tem penitência, se é pela fé, não, peraí, eu estou vivendo minha vida toda errada. Não é assim, é pela fé. Não é pelo meu esforço, não é pelo que eu faço, não é pelo meu merecimento ou não merecimento, é pela fé. É pela fé em quê? Na obra consumada da cruz. É pela fé no que Ele fez, é pela fé no que Ele é pela fé no que Ele pagou, no que Ele estabeleceu. Não é nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Amém. Deixa eu falar um negócio para você. Efésios capítulo 1 e verso 3. A Bíblia diz que eu e você já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É outra coisa que você lê, que você ouve, mas você não para analisar. Se a Bíblia inteira tiver só esse versículo, você não precisa de mais nada. A Bíblia está dizendo, presta atenção, que todas as bênçãos que possam existir da parte de Deus para você, Ele não vai te dar, Ele já te deu. Amém. Está entendendo o que é obra consumada? Aí o que o crente fala? Outra tolice. Como é que você está, irmão? Estou correndo atrás da bênção. Então rasga essa página da sua Bíblia, taca fogo, porque não existe para você. Como que você está correndo atrás da bênção, se Ele já te deu a bênção? Pastor, mas eu não consigo ver. Mas não é pelo que você vê. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se vê. Eu não vejo o que vai acontecer. Sabe o que nós experimentamos de fé aqui? Vou te dar um testemunho para te edificar. Os vizinhos todos aqui ficaram loucos comigo, porque esse prédio dormiu quantas vezes, Edilson? Umas 4 noites, com tudo aqui dentro, tudo aberto. Umas 4 noites, com equipamento de som, com uns R$2.000 de tinta, com uns 5, 7 mil reais de equipamento aqui dentro, martelete, lavadora de alta pressão, furadeira profissional, caixa de som, umas 4 noites, só com aquele portãozinho ali, ó, que é só passar o pé e entrar para dentro. Aí o vizinho aqui, o seu Rubens, serradeiro, gente boa demais, falou: já entraram aqui no meu terreno 3 vezes, você põe alguém aí, você tranca isso aí, isso aqui vai ficar tudo aqui dentro, eles vão te roubar, não faz isso não. Falei: seu Rubens, o que o senhor quer que eu faça? Leve isso para algum lugar. Falei: tá bom, me fala um lugar. Onde eu vou levar? Não sei, arruma um lugar. Falei: não, já arrumei, o lugar é esse. Mas você vai deixar isso aqui? Vou. Falou: mas como? Falei: deixa eu ensinar um negócio para o senhor, já está orado. E o que está orado está resolvido. Então se alguém entrar aqui e pôr a mão de alguma coisa sua, vai tomar choque. Falei: talvez seja assim que os anjos vão fazer, não sei. Mas tem anjo guardando aí, fica em paz. Aí ele:
Tipo assim, vocês são doidos mesmo, vão mexer com esse negócio de crente, não. Pergunta se sai um prego daqui de dentro. Pastor, mas aí também não pode. Não, hoje tem porta, hoje vai ficar trancado. Mas não tinha porta, não tinha chave, não tinha nada. Como é que eu vou ficar levando e trazendo equipamento aqui toda hora? Que nós estamos usando toda hora na reforma. E quando nós vamos deixar o material de construção lá na porta? O cara do depósito ficou louco. Areia e cimento e tijolo. Falou, deixa onde? Lá na calçada. Ele falou, não, mas e o cimento? Não, tudo. Não, mas e o cimento? Deixa na calçada. Falou com você, né, Dedilson? Deixa na calçada. Rapaz, você tem certeza do que você está fazendo? Você vai ficar sem esse cimento. Pode deixar na calçada. Aí colocou 5 sacos de cimento lá na calçada. E ficou umas 3, 4 horas lá na calçada. Pergunta se alguém pôs a mão. Pastor, mas isso não é tentar a Deus? Não, tentar a Deus é se eu tiver um lugar para guardar e falar, não quer guardar, eu quero deixar lá fora e ninguém vai pôr a mão. Mas não foi isso, não tinha lugar para guardar. Eu nem lembro onde estava a chave daqui, não tinha jeito deles entrar, não tinha como ninguém vir para abrir. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos exercitar o que nós estamos ouvindo toda semana. Senão nós estamos pregando mentira e crendo em mentira. Vamos cada um viver a sua vida. Mas se nós cremos mesmo no que nós estamos fazendo, ora, provar e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Eu vou provar. Se o Senhor não guardar, então vigia a sentinela. Eu não quero ver. Vou pôr esse saco de cimento lá fora. Não tem lugar de pôr, eu não tenho quem guarde. Orei. Falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor já está guardando e ali permanecerá. E assim eu fiz todas as noites. Eu ia embora daqui e só falava, obrigado, Jesus. Está tudo guardado. E um dia, até esqueceram de fechar a porta lá, mas depois eu cheguei e falei, nossa, não fecharam a porta, que perigo. Aí eu lembrei, mas tem um buraco lá na frente e outro aqui pelo meio. Tanto faz fechar ou não fechar. E o que aconteceu? Nada. O que é isso? O que eu estou falando para você? Estou falando para você de uma obra de fé. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Os irmãos podem trazer os elementos. Você é batizado em uma igreja evangélica, pode ceiar conosco, pode ter comunhão, mas não sei ainda, apenas pegue os elementos com você. Pode ficar de pé onde você está. Nós vamos orar ainda, mas o que é isso, por exemplo, que nós fazemos uma vez por mês? Celebramos a ceia. Para que isso? O que é essa ceia? Ora, você vai pegar aqui o cálice, que tem o vinho, que representa o que? O sangue. O sangue que vai ser derramado? Não, que já foi, que já aconteceu. Você pega o pão. E o que é esse pão? Representa o corpo. Que vai ser feito alguma coisa com o corpo? Não, já foi feito. Então hoje, eu gostaria que cada um de nós tomássemos dessa ceia, lembrando que eu e você estamos envolvidos em uma obra já consumada. Oh, aleluia. Esse sangue que você está segurando já foi derramado. Esse pão que você está segurando já foi partido, ou já foi repartido. É por isso que você está aqui. Não tem o que eu e você possamos ainda fazer, além de crer. Crer que todas as coisas já foram dadas. Crer que todas as coisas já foram feitas. Crer que todos os pecados já foram perdoados. Aleluia. Os que foram cometidos, os que ainda serão, todos já foram perdoados. Crê que você é filho amado de Deus. As pessoas mais importantes dessa cidade não são as autoridades dessa cidade. Talvez a gente pense assim, quem é o sujeito mais importante aqui de Montes Claros? É o prefeito. Não é. A pessoa mais importante dessa cidade é o Filho de Deus, que mais tem revelação da graça. Porque Ele é quem Deus mais pode usar. Às vezes Deus quer nos usar. Deus quer sempre operar milagres. Mas para pensar numa coisa. A Bíblia diz nos Evangelhos que quando Jesus foi até Nazaré, a Bíblia diz que Ele não pôde fazer ali muitos milagres. A Bíblia não fala que Ele não quis ou que Ele não conseguiu. A Bíblia diz que Ele não pôde. Por
que ele não pôde? Porque ali as pessoas o conheciam. Porque ali as pessoas não criam completamente nele. Fala, para com isso, rapaz. Eu sei quem você é. Você é o Jesus, filho da Maria e do José. Agora vem com esse negócio de que é Deus, de que opera milagre. Para. Nós crescemos juntos. É mais difícil pregar o evangelho dentro da casa, da família. Você sabe, é mais difícil. Como diz o ditado, santo de casa não faz milagre. Qual que é esse ditado? É baseado nas palavras de Jesus. O profeta não tem honra senão na sua própria casa. Por quê? É difícil. Há muita incredulidade. Será? A Camila, não sei quem é, nós crescemos juntos. É minha prima, é minha sobrinha. Difícil crer. Tem muita dúvida, tem muita interrogação. Mas não tenha dúvidas de quem você é. Você é filho amado de Deus. Você é a pessoa mais importante dessa cidade. Ande de acordo com isso. Não para andar em soberba, não para se achar melhor do que os outros, mas para ter clareza. No Senhor eu posso todas as coisas. Você está vendo uma situação que não anda bem, você está vendo alguém doente, saiba, eu posso resolver isso. Eu posso te curar em nome de Jesus. Por quê? Porque em minha cura, em minha milagre, em minha provisão, porque Cristo está em mim. Vem cá, deixa eu orar por você. Você vai ser curado, afirme isso, declare isso. Porque essa é a minha, sua natureza. Tal qual Ele é, nós somos nesse mundo. Não é na glória, não é na vida eterna, é aqui, é nessa terra, é nessa vida, é nesse mundo. Seja ousado no Senhor. Antes de nós celebrarmos a ceia, queria que todos nós fechássemos os olhos. Quero fazer uma oração. Gostaria que você repetisse após mim. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio que o Senhor é Filho de Deus e se tornou homem e veio à terra para perdoar os meus pecados, para que hoje eu fosse feito Filho de Deus. Nessa manhã eu te peço, salva a minha vida, entra na minha casa, entra na minha família e muda a minha história. Eu o recebo nessa manhã como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha para cá. Tem alguém que por acaso você fez hoje pela primeira vez essa oração? Tem alguém? Ou pela primeira vez você sentiu algo diferente ao fazer essa oração? Tem? Vem para cá, chega para cá. Deixa eu orar por você. Não tenha vergonha não. Tem mais alguém? Tem mais alguém que você sentiu pela primeira vez algo no seu coração? Ou talvez pela primeira vez você fez essa oração? Não? Se tiver, pode vir para cá. Aleluia. Vamos orar. Chega para cá, sobe aqui que é melhor. Nós conseguimos orar com mais clareza. A igreja estenda suas mãos para cá. Sabe o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que quando nós cremos no coração, confessamos com a boca, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas assim, com certeza, com segurança, você é filha, você é filho, não é mais só criatura. E agora muita coisa muda. Tudo isso que nós ministramos tem clareza e segurança. Se o diabo vier questionar, você diz: não, eu sou filha amada do Senhor. Eu sou filha amada de Deus. Eu sei quem eu sou. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Estenda suas mãos para cá. Pai, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui. Obrigado porque a salvação nos alcançou nessa manhã. Obrigado porque a obra do Espírito Santo já está sendo feita na vida de cada um deles. Agora mesmo, o Espírito Santo já está trabalhando. E a tua palavra diz que não é necessário que eles se preocupem com o que pode, com o que não pode, com aquilo que faz ou que não faça. O Espírito Santo vai ensinar dia após dia e testificar no coração de vocês o que deve e o que não deve ser feito. E testificar no seu coração que são filhos amados de Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Pega ali no fundo, traz para cá amanhã.
para eles aqui esse presente aí. Nós temos um presente para te entregar. Pega aí agora sim o seu cálice, erga ele aos céus. Ó Espírito de Deus, agradece ao Senhor por esse sangue que já foi derramado. Não será, já foi. É uma obra consumada. Eu quero declarar, Senhor, e profetizar nessa manhã, nesse início de tarde, que ao tomar desse cálice, se alguém enfermo no nosso meio, ele será completamente curado. Se alguém desanimado, será fortalecido. Pai, nós agradecemos a Ti pelo sangue derramado do Senhor, e nessa manhã nós queremos lembrar que essa obra já foi feita, ela já está consumada, e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Pegue também o seu pão, ergue ele aos céus. Pai, nós louvamos ao Senhor por esse pão que representa o seu corpo, que também já foi ferido, já foi repartido, moído pelas nossas transgressões. O castigo que hoje nos traz a paz já veio sobre ele. Não há castigo para nós, não há maldição para nós, não há condenação para nós. Independente do que nós façamos, independente do nosso merecimento, o Senhor já fez, o Senhor já mereceu, o Senhor já cumpriu todas as ordenanças, todas as leis, tudo aquilo que era necessário. Não há para nós mais sim ou porém, mas há para nós um descanso da parte de Deus. E nós profetizamos nessa manhã que ao comer desse pão, nós experimentaremos desse descanso da parte do Senhor. Aquele que estava cansado ficará descansado, ficará nutrido, ficará alimentado. Pai, por isso nós te damos graça nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Antes de você tomar a sua ceia, compartilhe com mais alguém e declare para essa pessoa essa verdade. Para eu quero te lembrar nessa manhã que nós estamos aqui participando de uma obra consumada. Não há o que possamos fazer, está consumado em nome de Jesus. E aí nós estamos encerrados. As crianças podem depois vir aqui à frente com seus pais, ou os pais não vêm sozinhos para pegar o seu livro. Você pode se levantar aqui na mesa também. Não tem almoço hoje ainda, mas tem a mesa posta do Senhor, pão, uva, é tudo de verdade. Você pode comer à vontade e na liberdade do filho na casa do Pai.